tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para apresentar um case da Icon Construtora a respeito de empreendimentos em BIM que foram desenvolvidos, né? A gente vai falar sobre a parte de orçamentação em BIM desses empreendimentos. Aqui a gente fala um pouco da empresa, né? Eu não sei, para quem não conhece, a Icon Construtora aí é uma empresa que fica em São Paulo. Ela tem mais de 24 anos, né, no mercado. A gente já desenvolveu aí mais de 32.500 unidades. Tá? Fazemos empreendimentos imobiliários voltados aí em público econômico e médio padrão. Todos são edifícios multifamiliares, tá? Residenciais. Aqui a gente vai falar um pouquinho do papel do Núcleo BIM dentro da Icon, né? Nós somos do Núcleo BIM. Tá? Eu sou a gestora de inovações e BIM, a Júlia que faz parte da equipe. Primeiro, a gente quer também aqui agradecer a toda uma equipe que está por trás desse desenvolvimento, né, do trabalho do Núcleo BIM dentro da construtora. A gente vem aí, ao longo de 4 a 5 anos trabalhando em implementações BIM, né, desenvolvendo esses processos dentro da construtora, e os objetivos do Núcleo BIM são justamente promover a implantação do BIM na empresa, garantir que a visão do BIM ela se traduz em práticas nas diversas áreas da empresa e produzir resultados ali que estejam alinhados aos objetivos estratégicos da companhia. E, nesse sentido, o nosso foco é disseminar o conhecimento, né, sobre a metodologia BIM, avaliar tecnologias disponíveis no mercado, né, recursos que possam ser usados e que apresentem vantagens para serem aplicados ao nosso negócio, e analisar os processos, tanto dos processos tradicionais de cada área da empresa, com o intuito de justamente desenhar processos novos e adequações deles para a metodologia BIM, para que assim a gente possa migrar do tradicional para o processo BIM. E dentro disso a gente buscar também integrações entre as diversas áreas, né, em que estarão participando do processo BIM. E dentro disso, aqui a gente tem a imagem de algumas pessoas que atuam hoje no Núcleo BIM. Né? Essa equipe também já contou com diversos outros profissionais que nos ajudaram até aqui, desde consultorias, né, profissionais especializados. Todo mundo aqui sabe, né, que o BIM é um desafio grande, a gente não pode trabalhar sozinho, né? Tudo é feito a 4, 6, 8 mãos aí para a gente poder evoluir. Tá? E dentro dos objetivos estratégicos da companhia, aqui a gente destacou, primeiro, a questão de desenhar os objetivos estratégicos e depois definir os usos BIM para alcançar esses objetivos. Dentro disso, todo o objetivo de implantação do BIM inicialmente foi: queremos o BIM para desenvolvimento de projeto, para melhorar a qualidade dos projetos, para melhorar a qualidade de coordenação, compatibilização e também para otimizar e acelerar o processo de orçamentação, também dando mais assertividade ali ao processo, né, na questão dos quantitativos. Dentro disso, então, a gente elencou aqui os principais objetivos estratégicos do lado esquerdo aqui da apresentação, e no centro à direita aqui tem os usos BIM, né, e os principais objetivos: projeto, orçamento, depois planejamento, obra e pós-obra, fechando o ciclo, né, da cadeia construtiva e do empreendimento. Na questão da estruturação dos processos, a gente passou por diversas etapas ao longo aí desses 4 anos. Né? Dentro disso, a gente vai destacar aqui, passar um olhar geral, uma visão geral dessa estratégia, que foi a primeira etapa de realmente fazer o diagnóstico, a análise, né, evoluir ali na estruturação do processo, né, ver todo o cenário que a gente tinha dentro da empresa. Depois disso, depois de todo o mapeamento das condições, ali a gente foi fazendo a questão da definição das premissas, né, para desenvolver o BIM, para implantar o BIM. Então, o foco foi muito voltado para o Open BIM. Então, todos os nossos processos foram desenhados para poder realmente viabilizar o uso do IFC dentro do fluxo BIM. Então, a partir disso, a gente definiu também todos os elementos que precisavam ser modelados, todos assim, os níveis de modelagem, a definição dos requisitos, né, os níveis de informação necessária. E, a partir daí, definimos quais projetos iam ser usados como projeto piloto, para que esse piloto fosse usado para realmente a gente testar o processo, testar as ferramentas, capacitar pessoas, integrar equipes e conseguir formatar
todo o processo BIM efetivo para sair de projeto, de um 3D e chegar em orçamento, né, e posteriormente aí para os outros usos em planejamento. E dentro dessa etapa contamos também com o apoio de consultorias e definimos recursos, né, fizemos aí contato e alinhamentos técnicos com diversos parceiros do mercado para poder definir recursos tecnológicos, de infraestrutura, capacitação de pessoas. Definimos os projetos piloto e, após o uso do BIM no piloto e em outros empreendimentos que já estão em andamento, a gente está em fase de fazer o monitoramento e o controle desses processos. Então, a gente vai apresentar um resultado de orçamento aqui de um desses projetos, mas hoje o Núcleo BIM já atua também na parte de aperfeiçoamento dos processos, a melhoria contínua, né, dos processos que já foram aplicados e fazendo esse monitoramento e controle. Aqui é só ilustrando um pouquinho dos requisitos ou premissas que foram estabelecidas para poder atingir os objetivos estratégicos, os recursos tecnológicos, são os principais softwares que a gente usa hoje, e os processos principais que nós definimos, que é o projeto compartilhado em plataforma integrada, com colaboração e comunicação centralizada, para a gente obter ali uma melhoria de colaboração, uma diminuição dos erros e omissões, né? Hoje a gente está usando ali o BIM Collab. A gente tem também a questão dos modelos contendo sempre dados físicos, geométricos, mas também os dados não geométricos, né, centrado muito na informação, na organização dessa informação, para a gente conseguir aí uma transparência, uma assertividade, né, executiva, com o objetivo de justamente atingir toda a cadeia da construção, pegando a redução de tempo, tanto no desenvolvimento de projeto, onde os coordenadores e compatibilizadores possam entender todos os elementos que estão dentro do modelo, as informações técnicas desses elementos, poder validá-los, e também a gente garantir que a informação chegasse em orçamento de uma forma madura, bem mapeada. Dentro disso, a gente também optou aqui por um software de orçamentação que nos permitisse um processo otimizado de extração de quantidades, de forma mais automática. Então, foi um trabalho aí bem desenvolvido junto com a equipe de orçamento, a 4 mãos, também projetistas ajudando, e o próprio fornecedor do software, para a gente conseguir chegar nesse objetivo aí que a gente vai mostrar para vocês mais à frente. Para se chegar no BIM para orçamento, que hoje acho que tem sido a grande dificuldade, às vezes, no mercado, que a gente tem visto que a gestão da informação é um processo difícil até por questão de maturidade, às vezes, dos parceiros, de como que os parceiros estão realmente trabalhando essas informações, como que eles estão trabalhando os parâmetros de cada elemento dentro do software de modelagem. Esse é o grande desafio. Então, hoje, o Núcleo BIM ajuda muito na questão da análise de qualidade dos modelos e na questão de desenvolver os parceiros, Então, o projetista ele não é só um contratado, ele vira um parceiro nosso, a gente trabalha sempre em conjunto o tempo todo, tanto com a equipe de projeto, quanto com o projetista. O Núcleo BIM fica ali dando suporte a todo esse desenvolvimento, afinando essa comunicação. Dentro disso, nós desenhamos todos os procedimentos, principalmente para o desenvolvimento de projeto, todo o desenvolvimento dos manuais, dos procedimentos, foram todos focados em como iríamos obter um modelo rico em informações e as informações necessárias para o orçamento, planejamento, obra, enfim. Então, dentro de vários documentos que nós criamos, o principal deles aí, além do BEP, do BEP pré-contrato, além da gente alinhar todo o escopo com o projetista, a gente definiu um documento que a gente diz que é o coração ali do nosso BIM, que é o requisito de informações de projeto, e ele norteia todas as informações que a gente precisa para o orçamento. A gente vai mostrar mais à frente. Além disso, priorizando o Open BIM, o IFC, a gente também fez aí uma série de manuais de como eles trabalharem a informação dentro do software de modelagem, como que essa informação vai ser exportada, como que é o processo de exportação para o IFC, para garantir que essa informação saia do modelo. Então, fizemos algumas instruções de trabalho que são aplicadas com os projetistas ao longo do projeto. E também temos os recursos compartilhados,
que são já os padrões da construtora, as diretrizes de projeto, as premissas técnicas, né, diretrizes de cada disciplina, tudo isso centralizado, guardado lá no nosso CDE, enfim, onde a gente arquiva todas essas orientações para o projetista. E dentro disso, nós definimos aí o nível de informação necessária, onde a gente sai ali do modelo 3D, só com geometria, aplica os requisitos de informação, mostra como organizar essa informação, e aí a gente optou por desenvolver com eles os P7s personalizados, em que, na verdade, o nosso foco e objetivo foi como eu não vou onerar o trabalho do projetista deles ficar criando parâmetros exclusivos para mim. A gente quer que ele projete, não que ele só fique organizando informação. Mas, ao mesmo tempo, precisamos das duas coisas. Então, o foco foi que ele tenha os parâmetros dele, organize esses dados e mapeie esses parâmetros para dentro de uma tabela, enfim, no sistema que ele estiver usando de modelagem, e depois ele exporte essa tabela como P7. Né, com os property sets ali de todos os elementos, e isso vai ser lido na saída para o IFC. Então, o IFC ele consegue trazer isso tudo de forma organizada. E, então, assim, geralmente eles não precisam criar parâmetros adicionais, a gente também tem alguns parâmetros compartilhados que a gente divulga e entrega para os projetistas para poder, né, otimizar esse processo. E, a partir do momento que ele exporta o IFC conforme o nosso manual, a gente consegue receber esse modelo com a informação íntegra lá, completa, do jeito que a gente precisa. E priorizamos o que na etapa de projeto? Que todo o projeto fosse focado na modelagem num primeiro momento. Então, mudamos o fluxo de trabalho deles, em que você tem a etapa de modelagem e depois você tem a etapa de documentação, somente após aqueles modelos terem sido compatibilizados e validados. Então, a gente conseguiu também mitigar e evitar questões de eu ter documentações que não conversam com o modelo, ou o modelo está numa fase, a documentação está em outra. E isso a gente fez um fluxo realmente BIM ali, né, de modelo, informação no modelo, validar o modelo e depois de validado, desenvolver a documentação final desse modelo. Então, as ações geralmente foram realmente definir as classes e categorias de FC para todos os elementos, né, os parâmetros compartilhados, organizar essas propriedades, né, nos P7, e, a partir daí, a gente conseguir trabalhar essa informação. Aqui a gente mostra um pouquinho do que é essa tabela de requisitos de informação. A gente tem uma planilha bem grande, com todos os elementos que são modelados, de cada disciplina. Nela, a gente fez um grupamento de P7s, né, onde cada elemento está categorizado dentro de um P7, e ali a categoria, né, do IFC Elements, ali correspondente àquele elemento, o predefined type dele, e a partir dali a gente tem dois outros parâmetros que são o nível 1 e o nível 2, que são os que nos ajudam a automatizar e atrelar esses elementos do modelo na EAP de orçamento. Então, ali, dentro da nossa estrutura de orçamento, a gente consegue dizer se aquele elemento é um revestimento interno, externo, uma pintura e tal, a gente consegue vincular de forma mais facilitada no nível 1 e nível 2 da EAP do orçamento. E, ao clicar nessa tabela, esse aqui é só o índice dela, que é uma parte geral que mostra a listagem de todos os elementos, o projetista ele pode ver o P7 de forma detalhada, onde ele consegue ver o elemento em si, consegue ver todos os dados que a gente precisa daquele elemento, se é uma definição, um código, uma identificação, a área, né, as dimensões que o elemento tem que ter, tudo geralmente vindo, né, de parâmetros já nativos do software. Né, e, a partir dali, a gente também procura sempre categorizar a saída desse elemento na categoria do IFC. Aqui a gente mostra um pouquinho, só passando rapidamente, sobre o processo de análise da informação. Temos hoje na empresa, todos os projetos são coordenados e compatibilizados internamente. Então, a gente tem uma equipe, né, que está focada muito na análise qualitativa do projeto, no seguinte sentido de atender às premissas técnicas
E o Núcleo BIM dá um apoio em paralelo com eles, fazendo também auditorias de qualidade de informação, para a gente garantir que, ao longo do desenvolvimento do projeto, essa informação consiga chegar lá no LO do projeto, no orçamento, de forma íntegra, né? Então, temos algumas regras de checagem automatizadas dentro da plataforma, né? A gente roda diversas regras automáticas e a gente usa também regras via IDS, né, para esse controle de informação. Aqui acho que não vai dar para vocês verem, está bem pequenininho o texto, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho do software de orçamentação e do processo de orçamentação. Bom, pessoal, falando um pouco de como foi a escolha, para qual software a gente usaria para fazer esse levantamento de quantidades e vincular esse levantamento à nossa base de composições, ao nosso ERP, algumas coisas foram consideradas. Primeiro, a gente consegue ver aqui, pelo Visos, que a lista de levantamento ela é vinculada diretamente ao modelo, o que garante o que eu acho mais importante de tudo, a rastreabilidade daquele número que a gente está vendo. Também foi considerado o fato desse software, ele dá uma liberdade para o nosso orçamentista trabalhar com o modelo, sem ele ter que ter conhecimento prévio em Revit, em FC, todas essas questões que a gente trabalhou lá atrás para garantir a qualidade dessas informações que estão dentro do modelo. Para a gente trabalhar dentro dessa ferramenta, então, tem um passo a passo, garantindo, então, a estrutura de como esses dados vão sair depois do levantamento. Então, primeiro, a organização da EAP. Então, a gente desenha lá dentro do software como a gente quer que essa EAP seja organizada. A importação do banco de composições. Então, qual que vai ser a cabeça daquela composição lá que vai ser ligada àquele elemento do modelo. A criação de fórmulas para automatizar realmente aí o levantamento de quantidades. Então, essas fórmulas vão ser feitas ou pelo próprio software ou pela personalização com programação. E aí, após esse levantamento já ter rodado, a gente vincular essas composições à base de preços e subir isso para o nosso ERP. Aqui, só para a gente mostrar um pouco de como funciona o software por dentro. Então, a gente vê aí, aqui, como a gente organiza a nossa EAP. Aqui, a criação de fórmulas personalizadas por programação. E aqui, as regras vinculadas àquelas informações de qualidade que a gente verificou lá atrás. E aqui a gente tem a visualização de como fica, né? Então, o nosso modelo vinculado às quantidades que saem aqui do lado. Falando agora de resultados, né? A gente vai trazer 2 cases. Esse aqui foi o projeto piloto. Então, a gente está falando de 2 torres em alvenaria estrutural, mais edifício garagem. Foram 138 modelos gerados, envolvendo quase todas as disciplinas. Após esse levantamento ter sido feito, observamos que 44% em valor de orçamento conseguiu ser automatizado, e desses 44%, a gente fez uma divisão e análise de qualidade aí desse levantamento, observando, então, oportunidades de melhoria, ou na base de composições, ou na forma de projetar, ou na forma que a gente desenvolveu um template lá do Visos, que é para ser replicável e escalável. A gente configura ele uma vez só para usar nos próximos projetos. Observamos aí também um projeto 3D que precisou ser revisado após o levantamento, porque a gente observou coisas que não tinha visto quando foi feito o orçamento 2D. E aí a gente observa também uma porcentagem em que ou o orçamento 2D e o 3D bateram, ou o 3D foi mais preciso do que o 2D. Olhando para esses dados aí, desses 44% automatizados, a gente tem, olhando em custo e em quantidade de serviços levantados. Então, em custo, a gente observou 51% automatizados, em quantidade de serviços, 65%, falando aí de custos diretos. Falando de indiretos, a gente teve 14,5%, e de serviços, a gente teve 65,5% automatizados. Esses aqui são os itens que a gente levantou. Então, de tudo que foi modelado, foi automatizada toda essa lista aqui em diretos, e conseguimos linkar também aí os indiretos. Observando esses dados de outra forma, aí a gente vê, falando novamente em custo, 41% automatizados para custos diretos e 3% para indiretos. A gente teve uma economia obtida aí, comparando o 2D contra o 3D, de 2% em valor de orçamento, que resulta em aproximadamente R$170 mil. Olhando outro case agora, o Grid, que é um projeto mais complexo, que foi rodado aí em ambiente real de escala de projetos, com projetistas novos. Realmente aí a gente botou para valer, foi a novidade mesmo.
167 modelos, quase todas as disciplinas modeladas, aí também com 2 torres em alvenaria estrutural, mais edifício e garagem. Olhando os mesmos dados, a gente subiu de 44% para 50% de automatização, fazendo aquelas mesmas comparações, observando oportunidades de melhoria, maiores precisões, enfim. Olhando os mesmos dados, a gente tem também, olhando os custos diretos em quantidade e em custo, também olhando aí, a economia obtida foi de 1%, falando em R$150 mil. Comparando esses dois cases aí, a gente tem o Enter, que foi feito no ambiente controlado, realmente foi um teste, e o Grid, que foi aí quando a gente rodou para valer um aumento de modelo, um aumento de maturidade, de complexidade, considerando curva de aprendizado aí, a gente observou que a gente tem coisas para agregar, para absorver para os próximos projetos, e conseguiu comparar aí os dois. Olhando agora, falando daqueles números de serviços levantados automaticamente e custo de serviços levantados automaticamente, a gente consegue ver nesses dois gráficos o Grid sobrepondo o Enter nos dois casos. Então, falando aí de número de serviços e de custo. Então, a gente vê uma evolução legal. Falando de projeto... Não, nesse sentido, assim, foram 2 cenários diferentes, tá? O segundo mais complexo, com um projeto um pouco mais complexo, a gente conseguiu aumentar um pouco a automatização dentro do software, né? Fazer algumas melhorias. A gente observou aí maior maturidade, enfim, das equipes que estão participando, ainda tem alguns desafios aí para serem melhorados, mas até o momento a gente realmente conseguiu melhores mapeamentos, né, de dados, maior visibilidade dos modelos, uma precisão maior aí comparando com 2D na parte de extração dessas quantidades, a rastreabilidade da informação está de forma muito mais clara dentro do software, a partir do momento que eles conseguem ver de onde está vindo a informação no modelo. E comparando esses 2 cases aí, somando, a gente já teve aí uma economia, né, uma redução de valores, comparando os 2 orçamentos, o tradicional e o BIM, né, que tem da ordem de 319 mil, né, e um pouco mais. E aí, falando de orçamento, né, é muito claro como a gente tem uma visibilidade muito melhor, uma rastreabilidade que é muito importante quando a gente está falando de orçamento, uma precisão também e uma possibilidade de brincar com opções de projeto, né? A gente consegue prever as coisas em fase de projeto e evitar problemas lá na obra. Essa economia, a gente está falando de 2 projetos, mas quando a gente coloca em uma esteira real de projetos, se a gente for considerar tudo, isso é muito escalável e a gente tem um número grande para considerar. E aí, falando só de próximos passos, a gente pretende colocar esquadrias de alumínio, instalações elétricas e hidráulicas, e a gente tem uma projeção para o próximo projeto previsto aí de conseguir levar a automação de custo para 74%. É isso, obrigada. O objetivo é chegar no 74%, o desafio. Obrigada, pessoal.